Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos. Não é a primeira vez que eu falo nisso, nem a segunda, deve ter sido várias vezes, e eu vou continuar falando sobre a nossa renovação de mente. É o convite do Senhor, que está lá em Romanos 12:2. Eu vou ler para você na íntegra. Vamos lá? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, deixa que Deus transforme a mente. E como que eu vou permitir que Deus transforme a minha mente? Primeiro eu tenho que conhecer esse Deus. Eu preciso me dedicar, eu preciso acreditar que a minha vida, que o meu equilíbrio emocional é importante, que a minha vida espiritual é muitíssimo importante. Que essa capa aqui, esse corpo físico, ele vai ficar por aqui. Vou receber um corpo glorificado, um corpo novo. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Jesus. Não estou dizendo aqueles que são perfeitos. Perfeição para outra dimensão. Aqui nós vamos nos esforçar, e não sozinhos, com a graça de Deus, para alcançar aquilo que Deus quer de nós. Conhecer a vontade dele, sabe? E através da graça dele, fazermos essa vontade. Mas ele diz para nós, né? Aqui na minha Bíblia, né? Cada Bíblia pode ter um título semelhante, está falando a nova vida no serviço de Deus. Mas ele diz da nossa mente, que é o nosso controle. E é aqui que acontecem as batalhas, é aqui que o inimigo ataca. É aqui, quando eu não estou emocionalmente bem, se torna um lugar muito propício para que Satanás e seus demônios joguem um lixo, sabe? Acionem de alguma forma perturbações mentais. Sim. Que pode até parecer que a pessoa está louca, mas ela não está. Ela está com um campo fértil para que perturbações, ela tem aquele espírito de perseguição, ela tem aquela sensação, ela fala coisas, sabe? Ela pega, né? O espírito de religiosidade, ela começa a divagar, ela começa a viver coisas, a falar coisas que não estão condizentes com a Bíblia, apesar dela estar na igreja. Porque o inimigo encontra fragilidades nela, brechas, através das quais ele entra e ele começa a atacar, sabe? Então, amados, nós precisamos muito cuidar das nossas mentes. Como diz lá em Isaías 26:3, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Propósito firme. Qual o propósito firme da minha vida? A minha vida, pastora Marisa, é conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo, agradá-lo, amá-lo. É uma tarefa fácil? É uma tarefa bonita? Mas não é porque é bonita que eu vou querer vivê-la. É porque é a única tarefa que para mim é real, que vale a pena ser vivida. Sabe? E pode parecer simples, pode parecer lógica, pode parecer óbvia. Mas não é fácil, amados. Há uma briga dentro de nós. Há uma briga. Nós não vivemos solitariamente. Nós temos relacionamentos, nós temos família, nós temos necessidades neste mundo material. Nós temos várias coisas. E aí, quando essas coisas começam a se chocar, quando a minha capacidade de amar não foi alargada, eu começo a esbarrar no outro, o outro esbarra em mim, e eu vou espernear, e eu vou chutar. Olha, isso tudo é sério demais. Mas é um caminho para, em meio a tudo isso, essas divergências, sabe? É o amor de Deus, sabe? É a presença do Espírito Santo, é a busca, é a oração, é o desejo, é a humildade. O que é a humildade? Sabe? Eu realmente pedir a Deus que me ajude a me ver como eu realmente sou, nem mais, nem menos. A medida certa, porque todos nós temos uma gama de qualidades e também temos defeitos. Temos fragilidades,
Temos coisas a serem trabalhadas até o último. Inspirar e expirar. Então, como ele diz, né? Que assim nós conheceremos a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele é aquilo que vai nos fazer bem. Porque foi Ele que nos fez. Ele nos construiu. Desde a mínima partícula formadora, aquela substância informe. Informe quer dizer não, sem forma, lá no ventre da nossa mãe. Mas Ele sabia, como no Salmo 139 fala, de todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. E Ele sabe até o final. Então, como não confiar? Sabe? Deus, Ele tem um cuidado tão especial por cada um de nós. Só Ele mesmo. Que apesar de bilhões de pessoas sobre a face da Terra, Ele nos vê, né? Como aqui, ó, tem vários fios de cabelo na minha cabeça. Ó, eu tô vendo um fio lá que tá em pé, ó. Tô usando uma analogia bem boba, né? Mas é muito mais do que isso. Ele nos conhece no mais profundo. Então Ele conhece os seus questionamentos. Ele sabe exatamente aonde está a brecha aí para que você adoeça emocionalmente, para que você não alcance um estado de paz, para que você de repente esteja até doente fisicamente. Não que você não tenha que fazer exames, procurar o médico. Temos que eliminar todas as causas físicas. Mas Ele sabe que viver na vontade dEle, viver em obediência a Ele, nos traz saúde, nos traz alegria, nos traz realização, nos traz tudo de melhor, amados. E é uma escolha que nós fazemos todos os dias. Virão tempestades? Muitas. Mas Jesus também disse, no mundo tereis aflição. Aflições, no plural. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele foi o primogênito, Ele veio na frente. E nós vamos seguindo os passos dEle. Sabe? Então, depois você lê esse capítulo todo, ele é lindo demais, olha. Lá no versículo 20, tá assim. Mas façam como diz as escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Escolher sempre por amar. Escolher sempre pelo bem. Ainda que você possa parecer ridículo. Ainda que você possa parecer bobo. Sabe por quê? A recompensa maior não vem de homens. Mas vem daquele que tudo vê. Aquele que tem a balança justa. Que nenhum homem tem. Então, se tem uma coisa, e tem, que nós não precisamos temer. Que nós podemos ter a certeza da paga de Deus. É quando nós amamos. E não vamos amar porque o outro merece. Porque amar quando o outro merece, isso não é amar. É amar quando o outro não merece. Sabe? E amar quando o outro não merece é vencer a nós mesmos. É vencer os nossos limites. E dia após dia nós encontramos por aí pessoas que realmente é difícil até estar perto delas. Mas é para esse amor que Deus nos convoca, que Ele nos capacita dia após dia. Nada fácil, nada fácil, nada fácil. Mas com Jesus possível. Então é isso, amados. A mensagem para o nosso devocional no dia de hoje. Não viver como as pessoas deste mundo, mas deixar que Deus nos transforme. Ele transformou os apóstolos. Quem era Pedro? Uau! Quem era Mateus? Quem era Tiago? Tomé? Ele foi transformando. Vamos pegar Pedro. O traiu. Nossa, cortou a orelha lá do soldado. Fez tanta coisa doida, né? Mas olha aí, ele foi transformado na mente dele. Porque ele permitiu. E tantos outros nós podemos ver. Então, nós podemos nos permitir ser um Pedro ou outro. Sabe? Porque nesse tempo, eu sou Marisa, você vai ser você. E Ele tem lugar para todo mundo, Ele tem misericórdia para todo mundo, Ele tem cuidado para todo mundo, Ele tem transformação para todo mundo. E Ele quer fazer em cada um de nós.
Sabe por quê? Para que sejamos felizes. Mas de acordo com a lógica dele. Não com a lógica do mundo. Mas nós não vamos entrar aqui agora na lógica do mundo, os valores do mundo. Você já sabe. Vamos orar. Pai querido, Paizinho santo, justo, fiel, nós te amamos. Precisamos de Ti em todo tempo. O tempo todo, Senhor. Só aquele que nos assiste, que nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos, Senhor, e está disposto a nos ajudar, até mesmo quando nós não queremos. Quando as lutas deste mundo nos tiram o chão, nos tiram o desejo de viver, nos tiram a esperança, abalam a nossa fé. O Senhor está ali, olhando, lutando por nós, as nossas lutas, Senhor, nos colocando de pé. Ah, Pai, capacitando, dando soluções que nós nunca teríamos, saberíamos, porque o Senhor é um Pai que ama. Muito obrigada por ser esse Pai tão especial, tão íntimo, tão tudo, que nunca conseguiremos entender, muito menos expressar em palavras. Te pedimos, ó Pai, neste dia, que o Senhor nos ajude a avançar, ó Pai, além de nós mesmos, além da nossa incapacidade de amar, que o Senhor largue a nossa capacidade de amar, para que sejamos semelhantes a Ti, Deus, porque assim o Senhor nos fez, para sermos a Sua imagem e semelhança, Deus. Perdoa os nossos pecados, Papai, mas nos dando a consciência de onde temos errado, para que não voltemos aos mesmos lugares constantemente, ó Deus. Ah, Pai, o Senhor nos dá o querer e a capacidade de realizar todo o tempo. Nos ajude, Deus. Quebre em nós o nosso orgulho, espírito de obstinação, Pai, de independência, que não há melhor coisa do que ser dependente de Ti, Deus. De vivermos submissos, buscando a Tua vontade, o Teu querer. Nos ajude, Senhor. Toma a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, principalmente os nossos inimigos, Papai. Todas as áreas das nossas vidas que nós nem mesmo sabemos nomear, mas que o Senhor sabe. Nos ajude a nos render, ó Pai, cada dia, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Antes de você sair daí, compartilha, por favor, para que a palavra chegue além de nós mesmos, para que ela avance. Sem a sua ajuda isso não é possível. E eu te agradeço em nome de Jesus. Veja que você está inscrito no canal. Se não tiver, também se inscreva. Ó, deixa o seu amém lá. Algo parecido. Isso vai ajudar o canal. Curta. É muito importante. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.